Quase todas essas pessoas acumularam riqueza através de um evento de liquidez. Elas construíram as suas empresas, elas tomaram risco e trabalharam muito, conseguiram produzir produtos e serviços sensacionais e mudaram o seu entorno, produtos que as pessoas, a sociedade quis muito, então as vendas cresceram e essas pessoas pagaram muitos impostos. Isso me chamou a atenção. Quer dizer, você tem um mecanismo capitalista que é polêmico, mas que é baseado na competição. E competição não adianta a gente fugir, a evolução é competição. E nesse mecanismo os melhores sobrevivem. E os melhores sobrevivem e prosperam. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. Podcast que vem transformando a saúde, vem agregando valor às lideranças da saúde já há 2 anos e tem a finalidade de trazer para a nossa mesa aqui os principais líderes da saúde, aqueles que realmente fizeram grandes contribuições para o sistema de saúde ser o que é hoje, alcançar milhões de vidas. Hoje vai ser um episódio super especial. A gente vai trazer um grande fundador de uma das maiores health techs do Brasil e também uma nova empresa de IA que já vem impactando centenas de milhares de vidas. E vocês já sabem, eu sou Rômulo Rocha, médico, fundador aqui do Audazes e também CEO e fundador da Mirai, um dos principais grupos médicos do Brasil. Tenho aqui do meu lado ele, Michael Robert, sócio amigo, meu conselheiro pessoal, fundador aqui do Audazes também. Michael, seja muito bem-vindo. Doutor Rômulo, que ótimo estar aqui mais uma vez. E hoje estou muito animado porque nós temos um convidado especial, né, com Sem temas dúvida. altamente disruptivo, um mercado que a gente vive da saúde com muita pressão por custo, por eficiência operacional. E como é que a gente pode inovar nesse ambiente? Nós temos hoje alguém que vai nos contar muita coisa sobre isso. Eu recomendo a você que fique até o final, que vale a pena. Maravilha. O convidado de hoje nosso é o Tomás Schrouge, né? Talvez acertei a pronúncia? Perfeito. Maravilha. O Tomás, ele é fundador e chairman do Doutor Consulta, nos principais health techs brasileiros, já impactou milhões de vidas. E fundador e CEO da CareCode, que é um SaaS, né? Uma empresa de IA para clínicas, para médicos, para aumentar a eficiência no agendamento de consultas, entre vários outros aspectos são caros a gestão de uma clínica médica, né? Além disso, o Tomás tem um currículo impressionante, ele é economista, tem MBA e MPP, que é Masters in Public Policy pela Universidade de Chicago, e tem uma trajetória empreendedora espetacular. Tomás, seja muito bem-vindo, meu bem. Obrigado, muito obrigado. Prazer. Sensacional. Tomás, a gente gosta de começar a nossa conversa aqui olhando um pouco do background da pessoa, né, das origens, né? Conta um pouquinho pra gente das suas origens, da sua família, de onde você nasceu, como é que foi tua criação? Nasci em São Paulo. Meus avós eram imigrantes, tanto Síria, Líbano, Itália. Meu pai, médico. Minha mãe era professora de filosofia, de Santos. E cresci em São Paulo. E passei minha vida inteira aqui nas ruas, jogando futebol e andando de bike em São Paulo. Fazia muito esporte, eu nadava. Competitivo na natação. Muito feliz aqui em São Paulo. Aliás, doutor, quando eu conheci o Tomás, foi numa videochamada e ele estava caminhando por São Paulo, né? Caminhando aceleradamente por São Paulo, não sei se você vai se lembrar. Eu falei, olha, não dá para eu falar contigo dessa forma, dá para parar em algum lugar? Aí ele parou, se acomodou. Isso é sinal de alguém que gosta de São Paulo mesmo. Aí deu certo. Maravilha. E Tomás, como é que foi tua ambientação na saúde? Você tem algum parente na área médica? Como é que foi teu contato para você conhecer esse universo?
Não, meu pai é médico, né? Me levava para os hospitais sírio-libanês, final de semana, ficava lá dentro, na enfermaria, azucrinando as enfermeiras, pegando as faixinhas dentro dos armários, me enrolava inteiro, levava para casa da minha avó, me enrolava, parecia uma múmia. E meu pai me levava para dentro das cirurgias e acompanhava as cirurgias de cachorro, principalmente, Experimentais ali. experimentais, e aí porcos e cachorro, abria a barriga, tirava os órgãos para fora, me mostrava os órgãos, tudo certo, achando que eu ia ser médico, Tentando te mas empolgar, né, eu cara? mas a certeza que eu tinha é que eu não ia ser médico. E então cresci, né, acompanhando como é ser médico no Brasil. Esforço tremendo, a vocação, as horas longas, sem ver a família. Cresci sem ver meu pai. Sempre muito com a minha mãe, meu pai, mas apesar de não ter muitas horas de convivência com meu pai, quando a gente estava junto era incrível, então a qualidade é muito mais importante que a quantidade. E, e meu irmão, depois tem um irmão 7 anos mais novo, o Vitor, ele também se formou em medicina na USP, e hoje é URO, foi estudar na Alemanha, na França, voltou, faz robótica. E então cercado de médicos, né, em casa, sempre. Perfeito. E você decidiu, então, não fazer medicina, né? Apesar dali do contexto favorável e tudo mais, e escolheu fazer economia. Como é que foi esse processo e a comunicação na família desse caminho que você ia ter, que era diferente aí do esperado, né? Acho que meu pai nunca forçou. Ele sempre deu muita liberdade. Isso é muito bom. E eu sempre soube que eu queria mudar o meu entorno, né? Eu sempre fui um pouco mais questionador, sempre achei que muitas coisas não faziam sentido. Entendia que a gente vive em comunidade, precisa respeitar as leis, mas nunca fui consultado em relação às leis que existem hoje, e nem tem como na prática fazer isso, né? Mas muita coisa para mim não fazia sentido e eu sempre tive vontade de mudar isso, né? De melhorar coisas que não funcionam. E eu sempre olhei muito para o governo como uma saída para mudar o nosso entorno e ah, sempre tendo ideias diferentes e, e a determinado momento eu li um livro se chama Richestan. E esse livro é um estudo sobre a sociedade americana, sobre as pessoas que acumularam mais, as famílias, o Estado americano dentro dos Estados Unidos, que tem mais de 10 milhões de dólares de patrimônio. E uma coisa interessante que me chamou a atenção é que a maioria, quase todas essas pessoas, elas entraram, acumularam riqueza através de um evento de liquidez. Elas construíram suas empresas, elas tomaram risco e trabalharam muito, conseguiram produzir produtos e serviços sensacionais que mudaram o seu entorno, mas que possibilitou que elas mudassem o seu entorno, melhorassem a vida das pessoas, produtos que as pessoas, a sociedade quis muito, então as vendas cresceram e essas pessoas pagaram muitos impostos. Isso me chamou a atenção. Quer dizer, você tem um mecanismo capitalista que é polêmico, mas que é baseado na competição, e competição não adianta a gente fugir, a evolução é competição. E nesse mecanismo os melhores sobrevivem. E os melhores sobrevivem e prosperam. E quando eles prosperam, eles pagam muitos impostos. E quando se paga muito imposto, o governo fica rico. Uma fonte de riqueza, de receita do governo são impostos de empresas. Os países que valorizam as empresas e que contribuem para que as empresas sejam fortes e relevantes são países fortes e ricos. O problema é que você precisa ralar. E isso é um problema para muitos. Para mim, isso é a solução. Então, isso mudou minha vida. Quer dizer, um mecanismo com double bottom line, né? Ou seja, você produz serviços e produtos que são revolucionários, que vão mudar a sociedade, que vão agregar valor para as pessoas, mas ao mesmo tempo você acumula riqueza e compartilha com o governo. O problema é que quando você dá dinheiro para o governo, nem sempre esse dinheiro é bem gasto.
é bem investido. Sim. Isso é outro assunto, né? Mas é um mecanismo absolutamente sensacional. E eu fui estudar isso nos Estados Unidos. Então, estudei política pública, fiquei vários anos rodando modelos econométricos em cima de políticas para educação, habitação, infraestrutura, saúde. E cheguei à conclusão que, para impactar o nosso entorno, a melhor forma é abrir uma empresa. Empreender é a melhor forma de empreendedorismo social, de impacto social. Tudo bem que nem todo empreendedor é honesto e correto, mas tem muitos que são, a maioria são. E então você pega, por exemplo, todo mundo utiliza o iPhone. Todo mundo adoraria dirigir um Tesla, eu imagino. São produtos inovadores criados por empreendedores que conseguiram crescer e prosperar, acumularam muita riqueza e pagam muitos impostos. O que seria da gente hoje sem o iPhone? O que seria da gente sem OpenAI, a Anthropic e outras empresas, Nvidia? Então, sensacional. É um mecanismo muito objetivo de geração de riqueza e compartilhamento de riqueza. O único problema é quando o governo não reinveste bem esse dinheiro. Aí esse mecanismo, esse flywheel, ele quebra. Mas para mim não existe outro caminho. E foi isso que me influenciou muito. Esse livro, né? A partir desse livro eu comecei a compreender essa engrenagem. Perfeito. Então você tem uma visão de que para impactar a sociedade, para até transformar a própria vida, o empreendedorismo era um caminho excelente, né? Se não o melhor caminho possível, né? E como é que foi ter os primeiros passos nesse mundo de empreendedorismo? Eu tenho uma pergunta que vai anteceder um pouco essa. Como eu costumo Perfeito. pular, né? Você vai e eu volto. Tem problema né? não. Então ele vai ajudar eu não te atrapalhar agora. Mas, cara, eu achei fantástico, fenomenal, Tomás. Olha que interessante, Rômulo. O Brasil só não é mais empreendedor, só não tem mais empreendedor, ou não nasce mais empreendedor, provavelmente que a Índia, né? Porque nossa população é muito menor do que a Índia. Exclusivamente por isso, tirando a Índia, nós somos o país mais empreendedor do mundo. Se eu fizer um corte da fala do Tomás, nós teríamos que ter a maior potência econômica global, né? Então nós temos provavelmente, você identificou aqui algo fantástico que eu não ouvi ao longo de quase 2 anos, um problema uma causa raiz de um problema de performance do empresário brasileiro. E aí eu quero te fazer uma provocação e pedir uma ajuda, um conselho para quem nos ouve, né? Porque me parece que nós temos um problema de visão quanto ao empreendedorismo. Nós não devemos, acredito, ter uma visão tão ampla quanto essa que você trouxe à mesa, né? Que eu empreendo porque é a melhor forma de geração de riqueza e de transformação de uma nação, de uma sociedade. Eu não costumo ouvir isso. E você teve uma base interessante, estudou um livro interessante. Para os nossos ouvintes, o que você diria que pelo menos 1, 2 ou 3 passos fundamentais para melhorar ou para entender a visão empreendedora para que siga esse ciclo? Eu empreendo, eu gero riqueza, eu enriqueço a sociedade também e coopero com a sociedade. E depois nós entramos no aspecto do governo. O primeiro passo é querer empreender. Para você querer empreender e ter vontade de empreender, você precisa enxergar um benefício. Seja um benefício individual, satisfação individual, seja um benefício econômico, benefício social das pessoas, da forma como a sociedade vai te enxergar. Cada um vai atuar numa dessas dimensões. Como você quer se sentir, como as pessoas vão te ver. Eu acredito que construir o seu próprio negócio é muito menos arriscado do que trabalhar para os outros. Quando você trabalha para os outros, você coloca o seu destino na mão de alguém. Se você der sorte, essa pessoa vai cuidar de você e dos seus interesses. Mas na maioria dos casos isso não acontece. E se o dono da empresa resolve no dia seguinte fechar metade da empresa e você está do lado errado da empresa, na metade errada, você já era. E é isso, e a vida segue, porque empresas não são governo. Empresa é iniciativa privada, ninguém te obrigou a trabalhar nessa empresa. Existe uma falsa sensação de segurança.
Quando você é dono do seu destino, você decide o que você vai ser e o que você vai fazer. E você trabalha para você. Então você não é limitado por outras pessoas, né? E você tem a chance de construir o mundo que você enxerga. Isso é muito mais interessante, uma vida muito mais rica. Só tem dois problemas. Você vai precisar trabalhar muito mais, e a maioria das pessoas não tem esse interesse. E você vai precisar tomar risco, que é uma palavra que assusta muita gente. Mas que tipo de risco? Risco do negócio dar certo. E esse risco você consegue mitigar. Você tem playbooks para mitigação de risco de construção de negócio. Então, para mim, parece um caminho muito mais interessante empreender do que trabalhar para alguém. Então, começa por aí a visão de como você pode mudar o Brasil. As pessoas empreendem por falta de opção. Isso é um problema. Interessante é quando as pessoas empreendem tendo opções. Saiu da Ambev para empreender, saiu da Meta para empreender, saiu da Audazes para empreender. Aí isso é muito interessante. Aí sim a gente evolui. E tem a questão da falta de opção e às vezes o empreender com falta de ambição também, né? Empreender para só pagar as contas ou só resolver o próprio problema. Isso é comum, né? Como não tem problema, né? É só que empreender exige trabalho duro, disciplina, esforço, sair da zona de conforto, resolver problema todo dia. Nem todo mundo está preparado para viver dessa forma. Empreender é um caminho muito árduo. É uma rotina onde se busca alta performance o tempo inteiro. E para você atingir alta performance, você precisa treinar muito e então não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Nem todo mundo está disposto a percorrer esse caminho. Isso é fato. E como é que foi teu início nesse caminho de empreender? Sempre foi difícil, né? Você começou como? Já começou com o Doutor Consulta ou começou com alguma outra empresa? Não, Outro negócio? antes de eu morar nos Estados Unidos, eu trabalhava no BBA, tradeava câmbio, renda fixa. E nesse tempo eu abri um estacionamento em São Paulo. Cara, E na época acho que eu investi R$ 5.000 e vendi por R$ 30.000, alguma coisa assim, antes de eu ir morar fora. Uma experiência legal. Depois eu tinha acho que 23 anos, alguma coisa assim. Na Faria Lima, estacionamento na Faria Lima, se eu não me engano. Depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu montei uma estrutura de search fund, onde os meus ex-chefes da Ambev colocaram dinheiro numa iniciativa. A ideia era achar uma empresa existente para a gente entrar e ajudar essa empresa a crescer e fazer uma saída. A gente achou uma empresa que se chama Tenda, construtora Tenda. A gente entrou nessa empresa e depois de 10 meses a gente fez o IPO aqui no Brasil dessa empresa. Foi um projeto sensacional. Relação pura, 5 da manhã, meia-noite, todo dia. A gente deu muita sorte porque o mercado Foi que ano isso? Foi 2007 o IPO. A gente entrou no Pegou início de nariz pra cima, né? Mais 2007 nariz pra cima, né? e saímos no final de 2007. A gente pegou um mercado de capitais muito líquido, uma janela de IPO muito boa, onde várias empresas de construção civil estavam abrindo capital e a gente conseguiu fazer o IPO. Uma operação muito boa. E depois, essa foi a segunda iniciativa empreendedora. A terceira foi o Doutor Consulta, né, em 2012. E a quarta está sendo agora a CareCode. Espetacular. Caramba, foi escalando, né? Cada projeto maior que o outro, né? Conta pra gente um pouquinho de como que foi o teu começo no Doutor Consulta. O que você enxergou de gap de mercado para resolver criar uma clínica popular e exatamente onde começou, né? Que o Doutor Consulta começa em Heliópolis, né? E como é que foi essa ideia, né? Por que começar lá? Como começar? Como montar a primeira clínica?
Começou em Heliópolis, porque Heliópolis é um ambiente hostil sob o ponto de vista de validação, de product market fit, de validação de produto e modelo de negócio. Sem dúvida. Se desse certo nesse ambiente hostil, com baixo poder aquisitivo, alta demanda clínica, a gente seria bem sucedido no resto da cidade. Essa foi a premissa. A segunda coisa que a gente olhou foi impactar a sociedade, achar um negócio onde a gente poderia impactar, mudar o nosso entorno, com demanda inelástica, porque há no Brasil uma crise a cada 5 anos, e existe um playbook para você passar por crises e continuar muito bem. Demanda inelástica, saúde, mercado colossal e crescente com envelhecimento populacional, um ambiente ainda ineficiente, sob o ponto de vista operacional. Muitos médicos não tinham o conhecimento necessário de gestão e eficiência, e muitos gestores não tinham conhecimento médico. E eu estava bem nessa intersecção com médicos na família. E a ideia foi muito simples. Vamos trazer know-how de gestão de empresas que a gente tinha passado, como a Ambev, combinar com tecnologia e oferecer para a camada da população que hoje não tem acesso à saúde. Não é possível que a gente não consiga, que o modelo de saúde é o mesmo há 50, 60 anos e que não possa haver uma inovação. Então foi uma construção com esse objetivo. Oferecer muita qualidade clínica para quem não tem plano de saúde. Como se iniciou a tese e por que saúde? Essa foi o racional da tese, saúde, porque é um mercado inelástico, demanda gigantesca, crescente e com alto impacto social na vida das pessoas. O Brasil tem 4 grandes problemas: educação, infraestrutura, saúde e habitação. A gente tem outros. Corrupção, tudo, né? e outras coisas muito relevantes, mas sem entrar nisso, saúde é um grande problema e que afeta todos. Uma curiosidade, Tomás, porque assim, geralmente quando alguém vai buscar montar um negócio, ele vai buscar o melhor lugar possível, né? Montar, por exemplo, vou montar uma clínica, vou montar o melhor lugar possível. Por que você escolheu justamente montar num lugar que você sabia que seria mais difícil? Eu não queria perder tempo. Se eu montasse num lugar que desse certo uma clínica, eu estava me enganando, eu estaria me enganando. Eu não ia conseguir chegar em 40 clínicas. Você tinha uma visão de transformação massiva com escala desde o começo. Em escala. São 170 milhões de pessoas sem plano. Então, em escala. Né? Não adianta funcionar para 10 mil, tem que funcionar para 200 milhões. É aquela coisa, sabe quando você vai se associar a alguém? Tá tudo ótimo, tal. De repente você vê que a pessoa manda uma bola fora e você fala, putz, luz vermelha. Ou você vai receber um investimento de alguém, de algum investidor que te fala alguma coisa ou te dá uma diretriz que mostra que seus valores estão completamente desalinhados. É melhor encerrar a conversa naquele momento do que investir nessa relação, porque ela vai com certeza descarrilhar lá na frente. É um problema que você está evitando. Então vamos fazer o mais difícil hoje. Se der certo, eu não perdi meu tempo. Eu já sei que eu consigo chegar em 40 unidades, por exemplo. 6 milhões de pacientes. É altamente contra-intuitivo, né? Que é buscar antecipador, né? É contra-intuitivo. Sentidor agora. É contra-intuitivo, porque o que a gente quer é que dê certo e depois eu me viro. Mas é uma realidade dura, ela tem que ser enfrentada rápido. Porque se você se enganar, você está perdendo tempo. E tempo é muito escasso e é o pior investimento que a gente pode fazer. A essa altura, você tinha quantos anos? Eu tinha 29, 30. Então, eu volto à pergunta da tese. Né? Com 29 e 30, que eu acredito que isso interessa muito para o ouvinte, encurtar caminho. Né? E também é muito nosso propósito aqui. Como é que você chegou à tese? Como é que você avaliou? Quem estava ao teu lado para você ter essa clareza aos 29 anos de seguir esse caminho? E não ter que experimentar por mais 5, 10 anos para chegar a essa conclusão? Eu não tinha toda essa certeza, mas eu sempre soube que eu queria empreender.
E, e como eu venho de uma família médica, eu sempre vi os médicos ralando muito. E ao mesmo tempo, na mídia, você via as pessoas sempre reclamando de saúde, que não tinham acesso. Sistema público, muitas críticas e reclamações, o sistema privado também, muitas críticas e reclamações. Poxa, mas ora, eu não vejo meu pai, eu não vejo os outros médicos, todo mundo ralando, e a população não recebe saúde, em algum lugar a conta não fecha. Então, ao invés de tentar ter certeza rapidamente, o que a gente tentou fazer foi rodar experimentos científicos. Uhum. Experimento, você se permite aprender com erro. Então você testa e aprende, constrói com o usuário. Então, a gente montou 2 clínicas. Uma na comunidade de Heliópolis, na Estrada das Lágrimas, e outra em São Mateus, na Maria Curci. Um modelo pequeno e a outra um modelo grande. E o modelo pequeno a gente encerrou porque ele não voou. O modelo maior, vários tipos de especialidades e serviços, voou. Então, a gente sempre encarou como uma sequência de experimentos científicos. E até hoje, saúde não existe, eu sempre repito isso, não existe você construir um modelo e achar que colocou o avião no ar em velocidade de cruzeiro e acabou. Saúde está em constante construção. Então, desde o primeiro momento em que a gente montou a primeira unidade, até hoje, a gente está chegando em 40 no Doutor Consulta, você está sempre desconstruindo e reconstruindo seu modelo. Saúde é uma área muito nervosa, muito, todos trabalham nos limites, muita pressão. E então é um modelo que está sempre em construção. Ao contrário do que muita gente imagina, né? Você não carrega isso um pouco da Ambev? Que conhecidamente tem uma cultura altamente competitiva, até agressivamente competitiva? O fato de estar fora da bolha da saúde não favoreceu a tese e a execução desse trabalho? Acho que o que me interessou na Ambev naquela época foi exatamente o ambiente que valoriza a competição e o sucesso coletivo, um ambiente onde, teoricamente, as melhores pessoas estavam trabalhando, porque sempre o que me atraiu foi aprender. Eu queria estar com essas pessoas para aprender. Um lugar que te deixassem fazer as coisas sem te limitar. Até um certo ponto, ambiente empreendedor. Mas o que me atraiu a isso foi a minha própria natureza, porque eu sempre competi nos esportes. Eu competia na natação, no colégio eu fui capitão do time de futebol durante 10 anos seguidos. Então eu sempre gostei de competir. Então foi isso que me atraiu. Mas um ponto que a competição me chama a atenção, porque não é um ambiente muito comum à saúde, esse nível de competição. É muito claro para mim que você é competitivo. Eu pude sentir isso, pude sentir pulsar isso no teu olho no primeiro vídeo que nós fizemos, videoconferência. Então, a Ambev foi o melhor ambiente, um dos melhores, com certeza, que você poderia ter entrado, porque ela provavelmente hoje é conhecida culturalmente como a mais agressiva na competição, inclusive interna. Muito falado esse tema. E eu acho muito interessante. Aí você não está na Ambev, mas onde não tem esse ambiente, você cria esse ambiente. E esse ponto, Romo, que é o que eu acho muito interessante e merece uma reflexão para quem está nos ouvindo, para quem está atuando na saúde. Pô, isso é um mercado de competição. Nós falamos, o propósito é fundamental, né? Mas nós falamos Que vai ser, né? mais de filosofia do negócio do que da competição do negócio. Então nós estamos à mesa aqui, me parece que dizendo o seguinte, que para o empreendedor e para o empreendedor da saúde, para você que nos ouve e que tem sua clínica, tá querendo escalar teu negócio, se o ambiente não te ensina a ser competitivo, você vai ter que criar um ambiente competitivo. Isso que eu sinto na tua fala e nessa construção de trajetória Então, que está expresso no Doutor Consulta. a competição tem uma conotação negativa no Brasil. Sim. Porque eu acho que a gente tem maus exemplos. Mas um ambiente competitivo
com pessoas com valores corretos, é o melhor ambiente para criação de riqueza e produtos. A competição desmedida, a ambição desmedida, ela é ruim. O que me motiva é construir coisas diferentes e inovadoras que mudem a sociedade ao lado de pessoas que são melhores do que eu, porque eu vou estar sempre aprendendo e a gente vai se divertir. E, consequentemente, terceiro ou quarto item na lista, ganhar dinheiro fazendo isso. Se eu estiver ganhando dinheiro, eu estou pagando imposto. E o governo está se dando bem e a sociedade está se dando bem. Quanto mais gente se colocar nessa posição, melhor para o Brasil. Então, o problema é que os exemplos que a gente tem de competição são muito ruins. Mas a vida é uma competição, não tem jeito. E é uma competição Implacável, né? não é só com uma outra empresa, com o mercado. O conceito de competição é você estar o tempo inteiro tentando atingir o seu melhor. É uma competição com você mesmo. É uma competição colaborativa, onde você cuida de quem está com você nessa jornada e essas pessoas cuidam de você também. Existe muita colaboração além do que as pessoas imaginam e cuidado com o meu time, do meu time para comigo. A gente se protege, a gente se cuida, né? Eu quero ver todo mundo crescer e se dar bem. E eles também querem que isso aconteça comigo e a gente segue juntos. É diferente, é muito diferente do que a gente encontra na mídia e nos jornais. Então, acho que a população, quando ela reflete sobre capitalismo, competição, empreendedorismo, ela consome uma visão enviesada e ruim produzida pela mídia, porque acontece. Mas a gente não pode generalizar. Mas não tem outra saída. Não tem. A gente quer que o Estado faça tudo por nós. Seria muito bom, mas a realidade é que a natureza humana é complexa e quanto mais independente nós formos, melhor. A vida é uma competição, a evolução ela acontece através da competição. Então, darwinismo puro, não tem saída. Agora é uma competição onde a gente tem que cuidar das pessoas que não têm tanta condição. Nesse momento que a gente está vivendo de disrupção tremenda, tecnológica, né, a gente está dando um salto quântico de produtividade com IA generativa, que gera linguagem e conversa. Existem pessoas que vão ser substituídas, profissões que vão ser substituídas. É nesse momento que é importante ter um governo forte, com uma política para endereçar e letrar essas pessoas, reposicionar essas pessoas, realocar essas pessoas para que a sociedade continue, para incrementar o bem-estar social. Então é um equilíbrio dinâmico. A gente não pode só pagar o Bolsa Família e esperar que as pessoas vão se mexer. Então, Especialmente que vão estou se falando muito desenvolver, aqui, né? mas exato, assim é a natureza humana. Esse é um assunto extenso, né? Mas Extenso. é muito interessante a gente poder refletir que a competição, ela de fato, ela tem uma conotação equivocada, né? Que no meu entendimento é muito fruto da Revolução Industrial, né? Você tinha uma competição lá, muitas vezes ilegal, ilícita, né? Até contra o trabalhador. Isso gerou uma marca, né? E aí depois vem toda a evolução que nós conhecemos e um pouco de uma disputa aí, um braço de ferro do capitalismo, né? Do empregador, do empregado, como sendo inimigos e não amigos para a solução do problema, né? Parceiros, né? E o pior é que você tem muito empresário, empreendedor que acumulou muita riqueza desproporcionalmente nos últimos anos e não dá um bom exemplo. Sim. Nos Estados Unidos, todos os discursos de colação de grau, lá é muito comum eles chamarem alguém para falar para a turma. Quem fala sobre A é vaiado.
existe um ressentimento muito grande em relação à concentração de renda. O ressentimento gera uma resistência muito grande, né? A, a visibilidade que a gente ganhou da vida de todos através de mídia social, a exposição que a gente tem, faz com que a gente pense, por que eu também não posso ter isso que ele tem? E esse ressentimento gera uma série de comportamentos que hoje a gente tem assistido e que, infelizmente, não contribuem para valorizar o empreendedorismo, a competição, mas eu já vi o lado bom disso, eu vivo o lado bom disso e eu tenho certeza que esse é o único caminho para a gente evoluir. Excelente, Tomás. Quero partir aqui para um capítulo QR Code. Eu queria começar com uma primeira pergunta, que é o seguinte: você tendo êxito, criando uma grande empresa que é admirada, tem investidores internacionais, fundos soberanos, enfim, Banco Mundial, né, inclusive, que é o Doutor Consulta, por que te motivou a empreender de novo e começando a empresa do zero, com todas as suas dores, né, com todas as suas dificuldades? Eu tive essa experiência, não nas mesmas proporções que você, não, eu tive a experiência de sair de uma posição de CEO de uma empresa grande para recomeçar numa empresa onde o primeiro funcionário eu ensinava qual que era a senha do Wi-Fi, né? Por que você decidiu empreender novamente, já tendo grande êxito como empresário, e começar do zero de novo? Porque a gente está vendo um momento super interessante e eu ainda tenho eu consegui, acho que eu passei muito tempo junto com todos o Doutor Consulta, construindo um sistema de gestão do zero, né? E durante esses últimos 10, 15 anos, a gente aprendeu o que quebra a operação e a eficiência clínica do consultório e das clínicas. São aquelas consultas que não são bem realizadas, são aqueles pacientes que tentam falar com a clínica e não conseguem, porque 50% das ligações não são atendidas pela clínica, 30% dos pacientes procuram a clínica fora do horário comercial, a clínica está fechada, muitos pacientes agendam e faltam porque esquecem, muita gente não volta no médico porque o médico, a clínica não faz um follow-up. Então, tudo isso gera ineficiência. A QR Code foi a forma que a gente entendeu para poder endereçar esse problema para todo o sistema de saúde, para ajudá-los a resolver isso com uma nova tecnologia que está à nossa disposição hoje, né? E foi isso. Perfeito. E qual que foi se no Doutor Consulta você enxergou um gap de mercado, que era uma grande fatia da população sem um atendimento, mas que tinham a possibilidade de acessar algum nível de recurso para pagar. Isso. Na QR Code você enxergou qual o gap de mercado aí na gestão de clínicas médicas? Acho que o Doutor Consulta está fazendo um papel fundamental e está fazendo muito bem. Mas é um sistema de saúde. Sim. A QR Code é a chance da gente impactar vários sistemas de saúde. Por que isso é relevante do ponto de vista socioeconômico? Porque a população brasileira está envelhecendo rapidamente. Até 2030 ela vai dobrar. Pela primeira vez, a quantidade de idosos vai ultrapassar a quantidade de crianças. Quando a gente envelhece, a gente vai ao médico 8 vezes mais do que um jovem. Os casos são muito mais complexos. A demanda por saúde, ela aumenta muito mais. A pressão de demanda em cima do sistema atual está aumentando. E não é que o sistema está tranquilo e está operando com capacidade ociosa. O sistema já está estressado, trabalhando nos limites. O que vai Desde acontecer? sempre, né? E Desde agora sempre. piorando, né? E agora piorando. O que vai acontecer? É muito simples. A gente está caminhando por um abismo. Ninguém no futuro, se a gente continuar com essas duas tendências, ninguém no futuro vai conseguir acesso a médico. Nem quem tem dinheiro. Não vai adiantar pagar do bolso, porque não vai ter médico, clínica e hospital com capacidade para atender, vai ter que esperar.
não vai ser atendido. É fisicamente impossível. Então, o que a gente precisa fazer agora é entender o long tail de clínicas e consultórios, são milhares pelo Brasil, pela América Latina, como que a gente empodera esse pedaço não, o mercado para lidar com esse tipo de dinâmica que já está acontecendo e vai ficar cada ano mais evidente. O gap de acesso vai ser colossal. O papel da Care Code é amenizar isso, é devolver tempo para o médico, é retirar da clínica os gargalos que hoje impedem que a clínica atenda muito mais gente, muito melhor. Esse é o papel da Care Code, realizar as tarefas administrativas, que hoje consomem 2/3 do tempo de um médico no consultório dele, trazer um atendimento imediato, trazer conveniência, uma experiência de primeira classe para as pessoas e ampliar o acesso, né? O médico, ele não precisa trabalhar mais para atender 2 ou 3 vezes mais pessoas. Ele só precisa ter as ferramentas corretas. Todas as tecnologias utilizadas pelos médicos e pelas clínicas hoje, elas dão mais trabalho para as pessoas, para os times administrativos e para o médico. São ferramentas que estão à disposição, são sistemas bonitos, mas que dependem de humanos para operar. A única solução que a gente tem é reposicionar os humanos dentro da clínica e deixar que a inteligência artificial ou aplicar uma tecnologia que execute essas tarefas de forma automatizada. Dá um exemplo prático, Tomás. Porque nós estamos falando para um público bastante diverso, são centenas de pessoas, algumas clínicas, outras áreas e também de várias gerações. De forma prática, como é que a Care Code faz isso? Uma clínica tem um prontuário eletrônico, um calendário. A Care Code se conecta no prontuário e no calendário, existe uma integração. A partir desse momento, a nossa inteligência consegue entender todos os dados, buscar todas as informações e ela está disponível e a gente se integra ao WhatsApp e telefone e website e e-mail e Instagram. Então todos os canais de comunicação de uma clínica com o paciente, hoje eles podem ser como se diz, gerenciados por inteligência artificial, por tecnologia, de forma automatizada. Isso significa, quando a gente mandar uma mensagem, fizer uma ligação, a gente pode conversar com IA. Né? E a IA, geralmente o que a gente quer tirar dúvida, a gente quer saber que horas funciona, se aceita convênio ou não, que horas abre, pedir explicação sobre um exame, pedir retorno sobre um exame. Todas essas informações são do sistema. A gente quer poder fazer um agendamento no horário mais conveniente. A gente quer poder voltar para fazer um exame, pagar. A clínica precisa conversar com o plano de saúde para ver se aceita. A clínica precisa fazer uma confirmação, precisa fazer um retorno. Toda vez que alguém na clínica faz isso, e o telefone toca, a mensagem do WhatsApp entra, a clínica está deixando os pacientes esperando. Então isso é muito ruim, porque os pacientes vão para outros médicos. 90% de todos os pacientes que deixam o médico, eles deixaram aquele médico porque é muito difícil conversar com o médico, com a recepção. Ou porque a recepção não oferece canais digitais. Da mesma forma que a gente, por aqui, pede comida pelo iPhone, a gente pode fazer um pagamento, receber um pagamento, conhecer uma pessoa nova, pedir transporte, comida, a gente também quer ter o mesmo nível de experiência na área de saúde. A saúde foi consumerizada. Por que eu não posso receber uma resposta imediata? Por que eu não consigo falar com o médico imediatamente? Por que o médico ainda tem que perder metade da consulta digitando? Não faz mais sentido isso. A gente já tem ferramentas que possibilitam que a gente sente, encoste na poltrona e é o controle remoto. Eu não preciso mais ir até a televisão e ficar virando os botões quando eu quiser trocar de canal. Eu tenho o controle remoto na mão. Ele faz sozinho para mim, eu passo os comandos. Então é inevitável
Se você tiver que listar, Tomás, deixa eu te cortar um minutinho. Se você tiver que listar, ou pelo menos citar, qual que é o principal diferencial competitivo da Care Code? Porque alguns movimentos nessa direção estão acontecendo para as clínicas, ainda que lentamente. Então, imagino que tem algumas dezenas de ferramentas propondo essa solução. Qual que é o diferencial competitivo da Care Code e se ela está fora desse ambiente, dessas ferramentas mais tradicionais? Então, assim, o que a CareCode faz? A gente entra no WhatsApp e conversa com os pacientes das clínicas e consultórios. A gente aumenta a receita, porque as clínicas param de perder pacientes, porque as respostas são imediatas. Os pacientes amam, porque eles conseguem, 80% das vezes, o paciente conversa com a AI e não precisa mais de um humano. Isso significa que a clínica está economizando tempo e dinheiro. Os pacientes estão sendo atendidos imediatamente, isso gera fidelização. A CareCode pode gerenciar o agendamento da clínica, pode gerenciar faltas, pode gerenciar recorrência. Então o médico pode estar no clube, almoçando, ou pode estar atendendo um paciente ou fazendo uma cirurgia e a agenda dele está enchendo. Porque por mais que a clínica, que o consultório dele não esteja aberto, a camada de gestão, de recepção e de back-office de clínica dele está ligada a 24/7 com a CareCode. A CareCode está trabalhando por ele e está enchendo a agenda dele para ele, está cobrando os pacientes, está conversando com os pacientes, trazendo informação, prestando suporte na hora que os pacientes querem. Ele não precisa estar lá, a recepcionista dele não precisa mais estar lá. Isso já virou realidade. É como se a clínica tivesse uma versão evoluída do Siri ou do Alexa. Quais são os diferenciais competitivos da CareCode? CareCode não quebra em escala. CareCode não alucina. CareCode é rápida para implantar. E as pessoas adoram. É muito maleável. O tom de voz, a personalidade do seu agente é absolutamente configurável por você. A CareCode está muito bem construída e acho que com o tempo as pessoas vão enxergar essa diferença e a gente construiu com um time global. Então, o que se tem nos Estados Unidos disponível para as clínicas e hospitais americanos é exatamente o que a gente tem aqui para as clínicas e hospitais e consultórios brasileiros. Quando você fala equipe global, me lembro que você comentou no segundo encontro Audaz que tivemos em maio, lá na Paulista, você foi um dos palestrantes, você comentou que não encontrou mão de obra em tecnologia para esse nível, talvez, na nossa região, América do Sul, e recorreu aos Estados Unidos. É isso mesmo, né? Foi exatamente isso. O nosso time é global, metade do time está nos Estados Unidos. É um time sensacional, fantástico. As pessoas estavam trabalhando na Bain, no Nubank, na Microsoft, na Meta, a empresa como BlackRock. E hoje é o time que está construindo essa plataforma, os melhores times do mundo. E são quase todos brasileiros, mas que estudaram fora e estavam trabalhando fora. Estão voltando pelo Brasil pela CareCode. Então isso dá muito orgulho e realmente a faixa etária do nosso time hoje é 25 anos. Então acho que acho que 2 indicadores são muito importantes, né? A gente ter saído de um cliente para... Acho que agora a gente deve estar entre 30 e 40 desde setembro, outubro do ano passado, e resolutividade de mais de 80%, sem intervenção humana. E aumento de receita. Quando a CareCode faz a gestão do agendamento, a receita da clínica aumenta em 20%. Isso, quando a gente faz a gestão de faltas e de recorrência, a gente está validando os dados, mas ainda tem mais incremento de receita aí. Ninguém sabe, mas o médico que faz uma consulta, ele poderia estar fazendo 3 ou 4. As outras 3 consultas, desde o primeiro momento que aquelas 4 pacientes tentaram procurar o médico, 3 saíram ao longo do funil. Só uma conseguiu ser endereçada para consulta, para o exame. Por quê? Porque uma ligou fora do horário comercial, não foi atendida.
A outra mandou uma mensagem WhatsApp e, na média, o tempo médio de resposta são 60 minutos. Ela procurou outra pessoa, outro médico. E a outra pessoa ligou durante o dia, mas a recepção estava ocupada. Ele ficou na linha esperando o telefone tocar 3 minutos e desistiu. Tentou de novo, não foi atendido, porque depois a recepção estava respondendo aquela mensagem WhatsApp 1 hora atrasada. Ele também desistiu. Então, na média, os médicos não sabem, as clínicas não sabem. Eles acham que eles já estão operando no limite, mas eles não estão. Eles não precisam, as clínicas e médicos não precisam fazer mais investimento em marketing. Porque eles já estão. O problema não é. Você tá o furo do balde. Exatamente. O problema não é trazer mais gente para o funil. O problema é consertar os furos ao longo do funil, no balde. Então, colocar dinheiro em geração de lead hoje, para clínicas e consultórios, é rasgar dinheiro. O que as clínicas e consultórios precisam fazer é evitar perder a demanda que eles já têm. E isso é menos verdade para os médicos em início de carreira. Mas, com absoluta certeza, o que a gente tem visto desde o do primeiro momento do meio do ano passado é que o problema não é geração de lead. São leads perdidos silenciosamente, que nenhum médico sabe que poderia estar atendendo 3 vezes mais pessoas. Cara, é espetacular. E uma baita dor de mercado, né? Você acertou em cheio de novo. Eu imagino o seguinte, né? Que, bem, você tem dados para comprovar a eficácia, mas saúde é conservadora. Né? Se aparece com algo novo, né? Saúde, ela é rápida para adotar novos OPMS, novos equipamentos, coisas mais assistenciais, né? Agora, quando a gente fala de mudanças fora do que na interação com o paciente, há um conservadorismo, resistência natural maior que outros setores. Tá? Evidente, é um setor onde existem muitas responsabilidades, né? Isso. Mas o que você tem visto de resistência na saúde, a inovação, e qual é o caminho para que a gente consiga, de fato, tanto no discurso quanto na forma de mostrar valor, achar abertura com as instituições, com as grandes instituições para trazer essas inovações? Acho que dá para a gente dividir o mercado em 2 grandes grupos, grandes e pequenos. O fato é que os médicos pertencem aos 2 grupos. Sim. Nos grupos de clínicas e consultórios, geralmente quem contrata esse tipo de solução é o dono da clínica. E as objeções mais comuns são desconfiança em relação à credibilidade da inteligência, isso é normal, uma tecnologia muito nova. Alucinação, vai alucinar ou não. O que vai acontecer com os dados e o que vai acontecer com a privacidade. E se colocar a inteligência artificial para conversar com os meus pacientes significa perda de qualidade. E a gente vem, desde do ano passado, validando e confirmando as hipóteses e quebrando mitos. Então, para as pequenas, os pacientes amam falar com a inteligência artificial, porque ela tem personalidade. Quantas vezes você não entrou usou algum modelo de linguagem natural? Falou obrigado, né? Falou obrigado. Por favor. Fala, poxa, que boa pergunta, e você se sente bem, né? Você é atendido imediatamente. A inteligência, esse tipo de tecnologia nunca vai perder a paciência com o paciente. É sempre ser muito paciente. Hoje, o problema de alucinação, ele é um problema antigo, muito bem controlado, com muitas técnicas para neutralizar a alucinação. Então, as boas ferramentas não alucinam. E em relação a dados, você tem certificações e você também tem ferramentas hoje muito sofisticadas para lidar com privacidade e segurança de dados. Importante, pergunta fundamental, importante é entender que tipo de aplicações as empresas de inteligência artificial estão utilizando. No nosso caso, a gente utiliza tudo que é gringo. Tudo que a Meta, por exemplo, usa, a gente está usando. Tudo que o OpenAI usa, a gente usa. Então, a gente está trabalhando com as melhores aplicações do mundo. Isso também é neutralizado.
Eu acho natural os médicos resistirem, até porque tem muitas empresas que ainda não estão conseguindo performar no nível ótimo e não contribuem para construir a imagem da categoria. Mas ao longo do tempo, essas empresas vão sendo depuradas e as melhores vão ficando. É uma competição natural. E isso vai contribuir cada vez mais para que os médicos se sintam mais confortáveis em adotar depois até que os exemplos vierem à tona. Então a Carecode tem sido muito vocal na mídia para trazer os resultados e casos de uso, porque a gente quer que as pessoas saibam que funciona. A gente rompeu uma barreira de produtividade e segurança fenomenal. A ferramenta funciona, só não adota ainda quem não quer. Quem não está adotando está envelhecendo rapidamente. O médico que não adota, não percebeu, está virando dinossauro rapidamente. Fato. As clínicas também. O difícil é você saber quem é bom e quem ainda não chegou lá. Por isso a Carecode tem sido muito vocal. Para as grandes, você lida com outros tipos de objeções. Você tem projetos internos, de repente chega uma startup e o executivo que era dono daquele projeto de IA se sente ameaçado, ele não quer fazer com a startup. Eles são um setor inteiro, né, que setor. se vê ameaçado. Setor de agendamentos. Você chega lá com a ferramenta... Isso. Então você tem interesses distintos, projetos existentes, budgets que já foram aprovados, orçamentos que já foram aprovados dentro da empresa. Como que você agora justifica que há 6 meses atrás você fez aqui um trabalho gigantesco para comprovar para o CEO que fazia sentido fazer esse tipo de investimento, outros 6 meses depois você está mudando tudo completamente. Então, você tem uma série de incentivos e desincentivos que dificultam a entrada de uma startup numa empresa grande. Geralmente as empresas grandes, elas são ecossistemas de sistemas e muito complexos. Então, quando você atende uma empresa grande, você acaba construindo soluções personalizadas, que não são escaláveis para outras empresas, na maioria dos casos. Então, isso cria uma dinâmica onde a startup fica refém da empresa grande. E esses processos de venda com empresas grandes, eles podem chegar até 24 meses, desde o início da primeira conversa até a venda. Então, isso é uma dinâmica muito nociva. Ciclo muito longo. Ciclos muito longos, e você acaba ficando refém das empresas. Então, eu não sei, enfim. Então, essas são as objeções das grandes e das pequenas, mas eu acho que com o tempo elas tendem a se dissolver. Quem será a QR Code daqui 5 anos? QR Code vai ser, já é, o sistema operacional das clínicas modernas. Um sistema de crescimento, né? Uma engrenagem de crescimento de clínicas modernas. Será a principal alavanca de crescimento? Olha, essa excelente pergunta. Existe um estudo da Accenture que conclui que facilidade de agendamento e utilização de ferramentas digitais pela recepção da clínica são fatores hoje que pesam mais no processo de decisão do paciente do que a reputação do médico. Eu acho que isso precisa ser mais investigado, mas é um dado de uma empresa muito bem conceituada, é um dado interessante e mostra uma mudança de perfil das pessoas. Não é o Tomás que está achando isso, eu só estou aqui regurgitando dados de uma pesquisa que eu li. Excepcional, Tomás. Excepcional. Podia ficar aqui por horas. Sem dúvida. Para conseguir, de fato, extrair o máximo de sabedoria possível. Né? Vou abrir aqui para as nossas considerações finais. Tanto o Michael quanto o Tomás. Na sua vez, Tomás, pedir para você deixar um recado para a audiência, para os novos empreendedores, né? Seja médicos ou não médicos, que querem construir algo na saúde, né? Um conselho para que eles estão começando essa jornada, assim como você já começou mais de uma vez essa jornada empreendedora. Michael. Rômulo, eu acredito que a gente, como poucas vezes, ouviu aqui hoje uma redefinição, praticamente uma redefinição do que é o empreendedorismo, né? Uma visão empreendedora. E eu considero isso
muito diferente do que eu já ouvi ao longo de toda a minha jornada, algo que parece até que deveria ser óbvio, mas infelizmente não é, e a gente teve a felicidade de ouvir aqui nesse canal, então eu te agradeço por isso. E, e consigo ver aqui nas iniciativas do Tomás uma estratégia competitiva, mas uma estratégia de inteligência focada nas dores reais que acabam escalando negócios. E eu entendo que para nossa audiência isso é muito importante, poder observar, revisar esse capítulo e entender como é que essa mente funciona, né? Em que direção que ela funciona, porque é possível fazer. Por isso, a minha última pergunta foi se a QR Code seria a principal alavanca de crescimento, porque no decorrer daquilo que o Tomás vem apresentando é o que vai me convencendo, né? Porque foca demais na solução de uma dor que é a maior dor. Então, muito bom estar contigo aqui, bom estar com você, Tomás. Obrigado por dividir esse tempo com a gente e dividir a sua sabedoria estratégica, visão empreendedora com a gente. Pô, super obrigado. Bom estar com empreendedores, sempre é bom. Maicon, pô, sensacional. Rômulo também, obrigado pelo convite. Maravilha. Tomás, muito obrigado. Tá, eu levo aqui, talvez a maior lição é começar pelo difícil, sentir a dor logo, né? Eu vinha refletindo até nos últimos dias, a gente sempre tem clientes que são fáceis e clientes que são difíceis, né? Mas eu tenho refletido em alguns clientes que são difíceis, tem um desafio difícil, mas tem feito a gente evoluir muito como instituição para achar soluções, ou aprender a operar num terreno difícil. Quando você cai num terreno fácil, você performa muito melhor do que quem foi criado só no terreno fácil. Então, para mim, eu levo essa lição aqui espetacular. Te agradeço muito por estar aqui com a gente. Senhoras e senhores, esse é o Audazes. Recomendo que você assista esse episódio não só uma vez, mas mais de uma vez, extraindo insights para aplicar na tua vida, na tua clínica, no teu consultório, no teu hospital, para transformar a saúde brasileira. A gente tem um enorme trabalho a fazer, tanto no setor público quanto privado. Nós precisamos de grandes líderes como o Tomás, e você tem a oportunidade de aproveitar desses insights para trilhar a sua própria trajetória. Encerro, como sempre, aqui dizendo para vocês que nunca te falte audácia.